Bom dia, todos são muito bem-vindos para esse momento de cultivar a nossa fé em Deus, de agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Durante essa semana foi praticamente impossível a gente não se comover com aquele acidente que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que matou um jovem pai e a sua filhinha pequenininha. Eu fiquei bastante comovida com essa notícia e eu comecei a pensar o que é que garante a estabilidade de um prédio, de uma construção. E aí eu fui ler alguns textos na Bíblia e foi muito bom encontrar um texto lá em Efésios, capítulo 3, versículo 17. Depois a gente fala um pouquinho desse versículo, mas a estabilidade de um prédio vem do alicerce. E a estabilidade de uma árvore, de uma planta, uma árvore grande, vem da raiz que ela possui. Tanto a raiz quanto o alicerce trata-se da fundação, da estrutura, da base da construção. A raiz tem pelo menos duas funções básicas. Uma de sustentar a planta fixada no solo e a outra de absorção dos nutrientes. E tanto o alicerce quanto a raiz, eles não aparecem. Eles ficam escondidinhos lá na terra, a gente não consegue ver, mas eles são essenciais para a estabilidade. E por que é necessário ter essa estabilidade? Para a gente suportar as adversidades. Adversidades do tempo, como chuva, como vento, como tempestade, né? E lá em Mateus 7, do versículo 24 e 25, Jesus diz que quem ouve e pratica os seus ensinamentos é considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica é comparado a uma pessoa insensata que edificou a sua casa sobre a areia. E sobre ambos vão vir as dificuldades, vão vir as tempestades. A diferença é que quem pratica as orientações de Jesus consegue suportar as tempestades sem desabar. E o texto de Efésios 3:17, Paulo ora pelas famílias, né? E diz o texto assim, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A ideia do alicerce é de algo que vai sendo construído. A ideia da raiz é de algo orgânico, de algo vivo. E vem a expressão em amor. É o amor que vai sustentar a construção, que vai garantir que ela permaneça firme, mesmo quando vierem as dificuldades. É o que vai sustentar qualquer adversidade que vier. E todos nós estamos construindo alguma coisa. Estamos construindo nossa família, estamos construindo prédios, estamos construindo amizades, inimizades, saúde, doença, todos nós estamos construindo alguma coisa. E todos nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos construindo. Tem um versículo lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, que Paulo nos adverte com a seguinte expressão: cada um veja como edifica. Cada um tome muito cuidado, observe bem o material que está usando na sua construção. Deus está ensinando a gente de diversas maneiras. A gente pode ouvir e praticar ou não. A escolha é nossa. Podemos ouvir as suas orientações e praticar, ouvir e não praticar. A diferença é que quem pratica suporta as adversidades sem desabar. E eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção nas letras dos cânticos, em tudo que for falado aqui, na leitura, na oração que for feita.
Tudo isso são orientações de Deus que a gente está ouvindo e que a gente pode e deve colocar em prática, se a gente quiser. Vamos ficar em pé e vamos orar e vamos louvar ao nosso Deus com todo o nosso coração. Quero levantar
Podem se sentar. Precioso irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração, Pai. Recebe neste momento esse nosso louvor que foi feito para Ti de todo o coração, Pai, com todas as nossas forças. Nós sabemos que Ele é imperfeito, mas pedimos que o Senhor receba e se agrade de nós, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus possa, nesta manhã,
falar ao coração de cada um de nós que estamos aqui presentes e também dos nossos irmãos que acompanham pelas redes sociais. Vamos fazer uma leitura bíblica em Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20. Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Hoje é segundo domingo, dia de consagrarmos a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos. E eu entendo o dízimo como gratidão. Gratidão por tudo que Deus nos dá, por tudo que Ele permite que consigamos. Então o dízimo é gratidão, é devolver para a obra de Deus como forma de gratidão a Deus, porque Ele supre cada uma das nossas necessidades. E esse é o momento de quem trouxe o dízimo, a campanha do quilo, as suas ofertas, é o momento de ofertar, então, o dízimo a Deus como forma de gratidão. Eu convido a equipe de louvor mais uma vez, para juntos entoarmos o hino de número 234.
convidar o Bruno, que já está aqui na frente, para fazer uma oração de gratidão pelas contribuições e também intercessão pela família do pastor Ricardo. A Adriana fez o teste Covid ontem, o pastor Ricardo vai fazer amanhã, mas o médico disse que os sintomas são sintomas leves do Covid. E também orar pelo Ronaldo. Ronaldo é irmão do Chesma, que foi membro aqui da nossa igreja. Ele foi internado na quinta-feira com saturação muito baixa e então carece também das nossas orações. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome pelo Teu sustento, pelas Tuas bênçãos na nossa vida. Estamos muito gratos por isso. Gostaríamos de devolver um pouco do que o Senhor nos dá para abençoar outras pessoas também. Então recebe os nossos dízimos, que são doados com carinho e com gratidão a Ti, ó Pai. Pedimos que sejam bênçãos na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, de outras pessoas que também não Te conhecem. Nós pedimos que o Senhor multiplique e use conforme a Tua vontade, ó Pai. Gostaríamos de pedir também pelos nossos irmãos, pedimos pela família do pastor Ricardo. Primeiramente Te agradecemos porque os sintomas que a Adri está tendo são leves e pedimos pela sua recuperação, também por toda a família, para que eles sejam guardados pelo Senhor. Restaura o Senhor nesse momento que eles estão isolados e pedimos que em breve eles possam estar conosco novamente. Pedimos também pelo Ronaldo, pedimos que o Senhor faça presença na vida dele, no seu tratamento, para que todos que estão à volta dele, cuidando dele, tenham a Tua sabedoria, cuidem dele da melhor maneira possível e ele também possa ser restaurado e curado. Pedimos isso e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, pelo motivo do pastor Ricardo não estar conosco nesta manhã, o pastor Walter também continua fazendo tratamento para vós. O seminarista Túlio vai trazer a mensagem nesta manhã. Eu passo a palavra a ele e Deus possa usá-lo nesse momento. Bom dia, meus irmãos. É um prazer muito grande poder estar aqui substituindo o pastor Ricardo. E bom dia a todos que estão aqui e aos irmãos também que nos acompanham de casa. O texto que nós vamos meditar hoje, ele fica lá no Evangelho de João, capítulo 17. Peço que todos os irmãos abram as suas Bíblias. E além de conter uma meditação em que nós vamos nos aprofundar hoje, esse texto ele é muito bonito porque ele contém uma oração de Jesus. E essa oração é muito bonita. Nós vamos ler o capítulo todo. João, capítulo 17. O texto diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar ou perceberam que uma das primeiras palavras que uma criança aprende, além de pai e mãe, é a palavra meu, minha, esse pronome possessivo, né, meu, quanto aos brinquedos ou à comida, porque isso é devido a um individualismo que ronda o nosso mundo, devido ao pecado. O pecado trouxe esse individualismo para o mundo. E nós aprendemos isso desde criança. E em dias que a palavra de Deus tem sido usada para produzir definições humanas do divino, sendo que a natureza do Evangelho é revelar as definições divinas do homem. E isso é fruto do individualismo. Aqui no começo do versículo, Jesus fala: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Em outras versões, Jesus fala: Pai, é chegada a hora, revela a natureza divina do teu filho. O individualismo é o oposto do DNA que o Senhor colocou no homem e na criação. O Senhor colocou a criação como um conjunto e não como individualista. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Eva, o nome Eva, aparece pela primeira vez. Porém, já havia homem e mulher. Deus já havia criado homem e mulher, só que era um ser, Adão, Adam, do hebraico, que era um ser apenas. Era um ser em conjunto, coletivo, que Deus havia criado. Mas após a queda do ser humano, após a queda do homem, existe Adão e Eva, porque formavam um ser individual e outro ser individual, e não mais um só coletivo, Adão, a criação. A separação entre nós faz desaparecer a imagem de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando surge o nós, o coletivo, então refletimos a imagem de Deus como um espelho, meus irmãos. Lá em Mateus 18:20 diz que porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus poderia dizer: onde estiverem separadamente reunidos vocês, eu vou me revelar a vocês. Poderia dizer, mas ele
quis dizer, porque onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. Quando estamos juntos, revelamos a imagem de Deus. Nós precisamos abrir mão de conceitos de justiça falho que temos, nossas conveniências, nossos grupos de afinidade, para que sejamos mais parecidos com Deus e manifestar verdadeiramente Deus. Porque sempre que somos indiferentes a quem está ao nosso lado, nós deturpamos a imagem de Deus que deveríamos espelhar com fidelidade. Porque assim como Jesus teve uma missão aqui no capítulo 4, ele indica isso: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Nós também temos uma obra a fazer, que é refletir a imagem de Deus aqui nessa terra. Mas nós só vamos conseguir refletir essa imagem sendo um ser coletivo, sendo nós. Porque enquanto estivermos num ser individual, olhando o nosso individualismo, Deus não vai ser refletido por completo em nós. E no versículo 18, ele diz isso, que nós temos uma missão assim como Jesus teve. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E essa é a nossa missão. E isso faz menção ao nosso primeiro ponto quanto ao texto, irmãos, que é abrir mão do nosso individualismo em prol dessa missão que temos, que é refletir a mensagem, refletir a imagem de Deus aqui nessa terra. Abrir mão do nosso individualismo. Porque Deus, Ele olha para nós coletivamente, Ele não olha para nós individualmente. Ele nos conhece individualmente, mas Ele não olha para nós como indivíduos apenas. Ele olha para nós coletivamente, como nação, como povo. E isso significa que o pecado individual de um único crente, de um único corpo, afeta toda a comunidade, afeta todo o corpo. Vocês se lembram da história de Josué, quando foi tomar Jericó? Eles tomaram Jericó e a ordem do Senhor era bem clara para que fosse destruída toda a cidade e consagrada todos os bens ao Senhor. E após isso, uma outra cidade era para ser tomada, Ai. E numa batalha consideravelmente menor, ele envia poucos homens pela mensagem que os espiões deram a ele, e eles perdem a batalha. E o Senhor diz para eles, Josué indignado, roga ao Senhor, clamando socorro, porque eles teriam perdido aquela batalha. E o Senhor diz para eles, Israel pecou, Israel não obedeceu às minhas ordens. E eles vão investigar o que aconteceu. Um único homem, Acã, escondeu os bens em Jericó. Um único homem, mas o Senhor olhou para aquela derrota e falou, Israel pecou. Ele olhou para Israel, para um todo, o pecado de Israel, mas foi um único homem que escondeu os bens e desobedeceu às ordens claras do Senhor, quanto a destruir toda Israel, toda Jericó, e guardar somente a casa da prostituta Raabe e não guardar nenhum bem. Um único homem, todo Israel foi condenado. Deus olha para nós coletivamente. Mas também o inverso é o contrário. A santidade de um único membro beneficia o corpo. A santidade do corpo beneficia um único membro, porque nós somos um. Por isso, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados, obviamente. Mas quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós temos a oportunidade de sermos curados também. A oração do Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, sempre no plural, em conjunto, porque faz menção ao quê? As nossas dívidas, ou seja, nós já estamos orando ali em conjunto. Nós conhecemos as nossas dívidas, as dívidas uns dos outros. Não nos deixes cair em tentação, nós conhecemos a fraqueza um do outro. Quando nós confessamos o pecado, meus irmãos, os nossos pecados a uma esposa,
a um pai, a uma mãe, a um filho, a um amigo, a um irmão. Isso nos cura e isso faz com que os nossos pecados vão perdendo força. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando quebramos o orgulho, o pecado perde força. E isso faz menção ao nosso segundo ponto, que é abrir mão do nosso orgulho para que a nossa vida seja moldada pela verdade da palavra de Deus, como diz ali no versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E para que também no versículo 15 possamos ser guardados do mal, meus irmãos. Se nós não quebrarmos o nosso orgulho, se nós não confessarmos os nossos pecados, como podemos ser guardados do mal? Se o mal está dentro de nós às vezes, se o mal é o nosso orgulho, como podemos ser guardados do mal? Se nós não abrirmos o nosso coração para que esse mal seja purificado e santificado na verdade que é a palavra. Então, abrirmos mão do nosso orgulho para que a nossa vida seja moldada pela palavra da verdade. Para que o pecado possa morrer, para que o pecado possa perder força, porque nós já morremos com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz em um de seus textos: nós já morremos com Cristo. Mas morrer é estar só, morrer é solidão, meus irmãos. E aí isso é o oposto do individualismo, isso é o oposto. Isso é o oposto da coletividade, isso é o oposto do que Deus preparou para nós. Morrer é estar só. E Jesus morreu, Jesus experimentou essa solidão. Jesus esteve só na morte. Eu acredito que quando ele passou a agonia do Getsêmani, o sofrimento físico dele foi muito forte, com certeza. Mas eu acredito que o sofrimento que ele passou no Getsêmani, a agonia, não foi mediante ao sofrimento físico que ele teria de passar, mas sim a separação do Pai que ele havia de experimentar. Porque desde antes da eternidade, desde antes da criação do mundo, por toda a eternidade, ele nunca havia experimentado esse momento de separação. E por um momento, ele experimentaria o que era ser apenas eu e não nós. E isso provocou a agonia de Jesus. Tanto é que na cruz ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Mas Jesus fez o sacrifício. E aqui no versículo 24 ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E a gente pode ver que no versículo 11 ele diz assim: já não estou no mundo. Ou seja, em algumas versões eu também vi que diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estiver. Ou seja, Jesus está falando assim: aqueles que morrerem ao meu lado, aqueles que estão comigo, aonde eu estiver, estarão comigo. É isso que Jesus está dizendo. Ele morreu para que sobre nós não houvesse mais condenação e possamos nos tornar um com o Pai. E isso, meus irmãos, é o que trouxe a união entre nós e o Pai. É isso que hoje nos faz um entre nós, Jesus e o Pai. Esse sacrifício. Nós somos, igual a Kerlin comentou, a questão da construção. Esse ambiente de construção sólido, meus irmãos. Lá em 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Uma construção, meus irmãos, é feita de um tijolo ao lado do outro, um tijolo em cima do outro, um tijolo ao lado do outro. O que Paulo
O que Pedro está dizendo aqui é que se nós não estivermos nessa condição, se nós não entendermos que somos pedras vivas, um agregado ao outro, nós não formaremos essa casa que Deus está construindo e que só vai terminar no céu. Nós precisamos entender que nós precisamos estar com pedras vivas, um ao lado do outro, em união, independente de qualquer coisa, porque somos pedras vivas sendo edificados por Deus numa casa espiritual. Enfim, meus irmãos, a obra de Jesus estava completa, com exceção da hora final. Ele transmitira a mensagem de Deus, havia revelado Deus, agora só restava a morte e voltar para a glória que deixara para se tornar um ser humano. Mas os seus seguidores, os discípulos e aqueles que viriam a crer através do ensinamento deles, permaneceriam num mundo hostil, que é o nosso. Diante disso, Jesus ora para que Deus os proteja, que a vida deles seja moldada pela verdade da palavra de Deus, que demonstrem tal união entre si que o mundo seja levado a crer e que possam no final estar com Ele na sua glória. E isso faz menção a um terceiro ponto nosso, irmãos, que é o principal, onde nós precisamos estar unidos como pedras vivas, a tal ponto que demonstrem uma unidade firme entre si, que seja levado ao mundo crer. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo de Jesus. É normal que todo cristão deseje uma experiência com Deus, com o Espírito Santo. E com certeza nós temos tido muitas experiências individuais com o nosso Deus, sim, com certeza. Mas a completa e profunda experiência com Deus está no conjunto, está no povo, está no nós e não no eu. Nós só vamos conhecer verdadeiramente o nosso Deus, meus irmãos. Nós só vamos conhecer e entender os propósitos verdadeiros de Deus quando nós conseguirmos olhar para o nosso próximo. Quem quer que seja o nosso próximo, independente de etnia, independente de cor, independente de ideologia, independente de tipo de instrução, nós só vamos conhecer verdadeiramente o nosso Deus quando nós conseguimos olhar para o nosso próximo sem nenhum tipo de preconceito e com amor. Porque isso vai fazer com que nós manifestemos Deus e isso vai fazer com que o mundo creia que Deus enviou Jesus e que Ele é o nosso Salvador. Que Deus possa nos ajudar nessa missão, porque essa é a vontade de Deus, assim como diz este versículo que resume toda essa mensagem, resume toda essa oração de Jesus, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que Deus nos abençoe nessa difícil missão, mas que é a nossa missão, irmãos. Sermos um e não apenas eu. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a equipe de louvor para entoarmos o hino de número 301.
Chegamos ao final de mais um culto. Queremos agradecer a todos que puderam participar presencialmente do culto, a todos também que acompanharam dos seus lares, através das redes sociais. Agradecer ao seminarista Túlio pela mensagem que nos trouxe nessa manhã. Que Deus possa usar mesmo a vida de cada um nesta manhã, partilhando a palavra de Deus aonde quer que formos. E então queremos avisar também que a ceia do Senhor e o batismo infantil, que estavam programados para hoje, vão ficar para uma outra oportunidade. E a partir de segunda-feira também começa a valer o novo decreto que o prefeito lançou, e todos os órgãos, departamentos da cidade, comércio, só vão funcionar de segunda a sexta-feira, aos domingos. Então não vai acontecer os cultos, não vai ter nada aberto, né, no final de semana, sábado e domingo. Então o decreto prevê isso. Durante a semana, funcionamento também, diversos setores da sociedade aí, de 9 da manhã às 17 horas. Então, pelo menos por 2 semanas, nós vamos ficar com estas restrições. Vamos fazer a oração final. Quero convidar o seminarista Túlio para fazer a oração final e eu vou invocar a bênção do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por este momento aqui que tivemos. Obrigado por este domingo, ó Pai, que é dia do Senhor e que separamos para Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sempre lembrarmos, ó Pai, que somos um corpo, que somos, ó Pai, feitos à Tua imagem e semelhança, e que o Senhor nos criou para sermos um só, e não seres individuais, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nessa missão de amar ao próximo, ó Pai, independente de qualquer coisa, Pai, independente de qualquer barreira que este mundo possa colocar na nossa frente, Senhor. Mas que o amor possa prevalecer, que o Teu amor em nós, ó Pai, possa fazer surgir, ó Pai, o desejo de amar ao próximo, e que tenhamos, ó Pai, empatia nas necessidades que o nosso próximo tem, ó Deus. Nos ajude, Senhor, nessa missão que é difícil, mas que com o Teu Espírito em nós, ó Pai, é possível. Que o Senhor nos ajude a sempre lembrarmos, ó Pai, que o Senhor está conosco todos os dias, e que se pedirmos, ó Pai, tudo em Teu nome, assim é possível, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, é que oramos. Amém. Vamos invocar a bênção. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o amor sacrificial de Jesus Cristo e a presença consoladora e animadora do Espírito Santo seja com todos nós aqui presentes, com os irmãos nos seus lares e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém.